Estamos de volta. E a pergunta que foi feita pela Adriana ao doutor foi o seguinte: que cuidados a pessoa deve ter para não pegar a gripe, da questão de tossir em cima da outra, etc. Lavar as mãos. Os maiores cuidados são esses, de contaminação. Quer dizer, dentro de casa é meio impossível. Você pode pedir para a pessoa usar uma máscara, um lenço, mas é uma coisa meio difícil. Copo também, isso? É evitar contato com copo, garfos, talheres em geral. Isola a pessoa, tranca no quarto. Não, mas é bom também a pessoa procurar lavar as mãos. O que está acontecendo hoje em dia é uma coisa muito simples. Por que está tendo tanta doença? Primeiro, a maioria das mães estão trabalhando. Elas deixam as crianças em escolas e creches. E essas escolas e creches, infelizmente, não porque elas não tenham cuidado, mas às vezes quase é impossível se evitar. A segunda coisa, Adriana, eu vou te falar, não é fácil você crescer sem ficar doente. Então, eu acho que ter as gripes e os resfriados desde que é importante. Leve, é importante para você ir adquirindo a sua imunidade. Beijar na boca, pode? Pode. Beijar pode. Mas beijar o quê? O bebê na boca? Não, beijar Não, porque o a gente está doente. falando aqui de bebê. Eu estou falando de pessoas que têm gripe. Mas, por exemplo, essa é uma pergunta uma que eu quero pergunta fazer. que você podia fazer é a mãe que está amamentando resfriado. O que ela deve fazer? Ela deve ter o cuidado de evitar um contato direto com o seu filho usando uma máscara, alguma coisa. Mas já tem trabalhos mostrando que ela está eliminando por leite os anticorpos que vão proteger aquele seu filho contra a gripe que ela está tendo. Está entendendo? Claro. E outra coisa que é muito importante, vocês já viveram também. Cada um responde a uma doença de uma forma, né? Então, pessoas da mesma família que estão com a mesma gripe, um teve febre, ficou muito mal, não foi trabalhar, e o outro não teve febre, escorreu um pouquinho o nariz. Se você colher material dos dois, é a mesma gripe que eles estão tendo, né? Eu não sei se hoje vocês sabem que nós fazemos o diagnóstico de gripes colhendo o material do nariz. A gente sabe se é um adenovírus, se é até o rotavírus, entende? Aparece às vezes, porque a entrada do rotavírus no corpo é como uma gripe. O rotavírus se manifesta como uma gripe inicialmente e ele é eliminado pelo sistema digestório, em forma do quê? De vômito e diarreia. É uma beleza esse rotavírus. Está entendendo? Então, você pode tirar na história, você está com rotavírus, Não é fácil esse rotavírus aí. Está com gripe? Eu já peguei uma vez. Você está com rotavírus, você não teve uma gripe há uns 15, 20 dias atrás, a pessoa, tive, fiquei ruim e tal. É a entrada dele. E no caso da gripe, o pior são as primeiras 24 horas, né? Porque às vezes, quando eu tenho gripe, apesar de não tomar mais a vacina, porque como no início do programa eu falei que, no meu caso, não surtiu o efeito que pelo menos eu esperava, as primeiras 24 horas são horríveis, aquela coisa de cama, e depois que passa essas primeiras 24 horas, as coisas vão meio porque que se aquelas acomodando, primeiras 24 horas, o vírus entrou em você, ele começa a se multiplicar. Entrou um, dali umas horinhas é 2, é 4, é 8, 16 e são milhões. Aí que vem a febre, aí que vem o mal-estar e aí que vem todo esse incômodo da gripe. Por isso que eu falei que a vacinação de gripe para essas pessoas é importante, porque esses sintomas, por incrível que pareça, diminuem muito. Vão ser atenuados. Se vocês tiverem a curiosidade de hoje num posto de saúde, já vai começar a vacinação de gripe, já tem velhinho perguntando quando que vai, porque eles se sentem muito bem. Agora, doutor, eu queria fazer uma pergunta bem específica. O senhor falou da hepatite B, que é a mais comum, né? É aquela que se pega até na água, não, né? Não, essa é a A, Leon. A B é DST, doença sexualmente transmissível. Tá, é mais complicado. Então, por exemplo, minha filhinha teve quando era criança e tal. Essa é que pega na água, Leão? É, que pegou na água e tal, né? Agora, essa tem vacina normalmente e tal, né? Mas também não é feita em postos do governo. Não é? As únicas que são feitas são aquelas que eu falei, a Sabin, Tríplice, Rotavírus e MMR, e a BCG. Então, eu soube que, uma vez um médico que até hoje, acho que depois virou político e tal, ele comentou num programa meu que existem essas vacinas
para hepatite, inclusive as mais complicadas, gratuitamente nos postos. Mas A, B. É. A B que é a mais complicada. Exatamente. A C é a mais complicada de todas, mas não existe vacina no mundo ainda. E a A, que é essa vacina que você pega, ela não é complicada, não é difícil de tratar, mas ela pega facilmente. Um talher, um garfo, é como uma gripe. Que ele falou, evitar talher, garfo, isso e aquilo. Ele comentou comigo que há essas vacinas nos postos do governo. Particulares. Ah, é? Que ele já me Do disse que governo havia só há, gratuitamente, então. mas que não se divulgava, porque o governo preferia, como tinham poucas vacinas, ele preferia não divulgar. O que tem, Leão, é o seguinte, isso não se divulga mesmo. Crianças imunodeprimidas, desnutridas, crianças especiais, existem sim. Um centro especializado e essas crianças têm direito a tomar qualquer tipo de vacina. As pneumocócicas, que nós comentamos aqui. Que são crianças mais meningocócicas, debilitadas. Nós falamos das vacinas virais, mas tem as vacinas já bacterianas. São vacinas caríssimas. Né? Essas, sim, chegam a R$250, R$300 a dose. E a mais importante para vocês, mulheres, acima de 9 anos ao 26, é essa que saiu agora, que é a anti-HPV. Que é o papilomavírus que evita o quê? Útero, né? Câncer do colo do útero. Quer dizer. Agora, voltando à questão da sua especialidade. Eu brinquei anteriormente falando com beijo na boca, mas eu estava me referindo a adultos, né? Em primeiro lugar, vamos deixar claro, beijo na boca transmite a gripe. Muito bem. Agora, e aqueles pais que têm o costume do selinho na criança? Isso é recomendável ou não é recomendável ou tem o mesmo perigo de 2 adultos? Sabe o que acontece? Você fica aí no mato sem cachorro, né? Porque como é que você vai falar? Você vai alertar os pais que ele pode passar alguma doença. Mas como é que você vai falar para um pai e para uma mãe que ela não pode, ou ele não pode beijar o seu filho aonde ele quer e quando ele quer? Mas o senhor pode falar como médico, como como pediatra, que conhece as doenças. Mas eles vão fazer aquilo que eles acham certo e correto. E outra coisa também, eu acho que o carinho é muito grande dentro de uma família. Uma gripe não vai atrapalhar tanto a vida de uma pessoa, né? Então, higienicamente falando, não é tão correto. Apesar que, se for dentro da família, os vírus e as bactérias estão ali desde que nasceram. Não é verdade? Então, não é tão diferente assim. Tanto que a criancinha fica mais doente quando vai para a escola. Doutor Jorge, quando justamente, vai pro o senhor berçário. falou sobre a creche. Fala. O senhor, como médico, qual seria, porque nem sempre o ideal a gente consegue, mas qual seria o ideal? Que a criança fosse para a creche a partir de que idade? Olha, na minha experiência, eu vou te falar a verdade, eu acho que acima de 2 anos. Acima de 2 anos? Não é fácil, porque a licença maternidade era de 4 meses, já está indo para 6 meses. Então, as mães, depois de 6 meses, elas têm que dar um jeito e levar para algum lugar. E tem os berçários e as creches governamentais, que são muito boas, né? E as empresas, acima de um certo número, também têm suas creches. E tem as particulares. Mas eu vou te falar uma coisa, eles ficam muito doentes, muito, realmente. Gripes, resfriados e rotavírus, infecções intestinais. E eles acabam contaminando a família também, não é, doutor? Exatamente. Aí é uma transmissão indireta, que ele vem para casa e começa a passar para todo mundo que está lá dentro. Né? Agora, o ideal não é isso. O ideal seria você montar uma creche ideal. Qual seria essa creche ideal? Um número de crianças, e um número correto de crianças e um número correto de pessoas que vão cuidar dessas crianças. Qual seria a proporção ideal? Então, para cada 4 a 5 crianças, uma cuidadora. Segunda coisa, arejamento dessa creche, a ventilação adequada, insolação adequada, local para colocar essas crianças quando não houver sol, que seja arejado adequadamente, separação de tudo que aquela criança vai usar e o cuidado básico, que é o melhor, que é a lavagem da mão.